Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Que bom que vocês estão aqui essa noite. Quem está feliz, diga amém. Então vamos ficar de pé, vamos começar o culto dessa noite. Eu quero ler o texto de Salmos 46, o verso 1. Que diz assim, só o verso 1, tá bom? Acho que vai ter na projeção, para ficar mais fácil, se você assim preferir, de acompanhar, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Amém, queridos? Vamos ler juntos aqui na projeção, para ficar numa linguagem só, esse versículo. Vamos lá, junto comigo? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Quantos creem que Deus é o teu auxílio? Amém, queridos? Então vamos aplaudir ao Senhor já nessa noite, saber que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E vamos orar, levante assim bem alto suas mãos, vamos pedir a Deus que derrame suas bênçãos sobre nós nessa noite. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos, queremos Te agradecer, ó Deus, essa noite, por estarmos reunidos, Pai, o Teu povo que veio para este lugar, a casa do Senhor, a casa do nosso Pai, para adorarmos, para exaltarmos, para louvar o Teu nome. Por isso, Deus, entregamos nas Suas mãos nossas vidas, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, colocamos tudo nas Tuas mãos, Pai, porque talvez alguém, pode ser que tenha entrado aqui abatido, triste, preocupado, mas eu creio, Deus, que nesta noite, tudo que vai acontecer aqui neste lugar, o Senhor vai transformar o nosso coração. Aquele que entrou triste vai sair alegre, aquele que entrou preocupado vai sair confiante, porque nós temos um Deus que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Entregamos, Pai, este culto nas Tuas mãos. Abençoa os voluntários, todos os irmãos que estão nas dependências da igreja, servindo ao Senhor de alguma forma. Que o Senhor use as nossas vidas como instrumento nas Tuas mãos, Pai. E que assim Teu Espírito Santo possa falar de forma especial no nosso coração essa noite, Pai. Nós oramos, nós agradecemos e entregamos tudo nas Tuas mãos, com gratidão de estar aqui na Tua casa, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, igreja. Vamos louvar o nome do Senhor. Graça e paz, igreja. Amém? Nós estamos felizes por podermos estar na casa do Senhor. E é nessa alegria que nós vamos louvar a Deus, dar a Ele o nosso melhor, dar a Ele um canto de louvor. Vamos lá? Juntos. Louvor e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. De novo. Louvor e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará em louvor exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Todos juntos do começo. Louvor e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Louvor e honra,
poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará em louvor exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará em louvor exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus, ó eterno Deus, ó eterno Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. O reino do Senhor é para sempre. Amém? Nós viemos a este lugar para louvar e bendizer o nome do Senhor, como eu estava falando aqui no começo. Então, se você veio para louvar e adorar o Senhor, se junte conosco em adoração. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? Vamos começar do refrão. Vim para adorar-te, vim para és meu Deus, és totalmente amável. Ele é tão maravilhoso. Mais uma vez a igreja pode cantar. Vim para. Sim, ó Deus, recebe neste momento o nosso louvor. Toda honra e toda glória seja dada a ti. És meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra pra que
dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Sabemos que o Senhor, Ele é um Deus amável. Você crê nisso em nome de Jesus? Amém. Ele nos ama. Ele está presente sempre nas nossas vidas. E por conta disso eu queria que a gente tivesse um momento de oração, de intercessão, de orarmos uns pelos outros. A Bíblia, ela declara isso, que nós devemos orar uns pelos outros. Isso é saudável. Deus deseja isso da sua igreja, que somos eu e você. Então eu quero incentivar você a se aproximar de alguém, pegar na mão dessa pessoa e nós nos unirmos, fazer uma corrente de oração e colocar, nossa vida, nossas necessidades, nosso futuro, nossa semana nas mãos de Deus, sabendo que Ele é o nosso ajudador, que Ele é o nosso Deus que cuida, que nos protege, que nos abençoa, Será que você pode fazer isso? Pegar na mão de quem está do seu lado e orar por essa pessoa, abençoar ela, com a sua oração. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, Senhor, por esta noite, estarmos aqui reunidos, para louvar e bendizer o teu santo nome, para engrandecer ao Senhor, ó Pai, porque nós podemos nos reunir como igreja e orar uns pelos outros, Pai. Lembramos agora do seu Nilson, o sogro do pastor Ricardo, que está lá no hospital. Pedimos que o Senhor visite ele, dando forças e fazendo a tua vontade, Pai. Assim também pedimos ao Senhor que possa alcançar cada um que está aqui, ó Deus, clamando, pedindo por uma necessidade, por um problema, por uma causa na justiça, enfim, ó Deus, por um lar despedaçado, por um relacionamento em conflito. Ó Deus, tantas são as situações, e nós pedimos ao Senhor que possa intervir nesta vida, nessa situação, nessa causa, ó Pai. Coloca as tuas mãos para trazer a cura, a restauração, para trazer, ó Deus, o alívio necessário, para abrir a porta que essa pessoa precisa. Enfim, ó Deus, tu conheces as nossas ansiedades, as nossas preocupações, que tudo isso que acontece muitas vezes ao nosso redor não venha nos atrapalhar de confiar, de caminhar com perseverança, mas muito pelo contrário, que essas situações que às vezes trazem angústia para o nosso coração, possa fazer cada um de nós a olhar para o Senhor e saber que tu cuida de todas as coisas, Pai, que o Senhor está no controle das nossas vidas, do nosso lar, da nossa família, do nosso trabalho, das nossas finanças. Ah, Deus, há tantas coisas que nós poderíamos estar aqui orando, e eu creio que cada um aqui está intercedendo pela vida do seu irmão, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu trabalho, dos seus negócios. Quantos de nós aqui, ó Pai, precisamos da sua ação, do seu poder vindo sobre aquilo que estamos vivendo nesse dia, Pai. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para fazer, ó Deus, obras maiores e infinitamente mais daquilo que nós podemos pedir ou pensar, Deus.
Por isso, Pai, faz um milagre na vida de cada um que está aqui. Faz um milagre, Senhor. Faz um milagre que nós precisamos, Senhor. Estamos aqui com o coração aberto, entregando o nosso louvor, a nossa adoração, mas também reconhecendo que há situações que só o Senhor pode agir e intervir na nossa vida, Pai. Enfim, ó Deus, cuida de cada um aqui, de cada família representada, e abençoa os teus filhos nesta noite, Deus. Abençoa o teu povo aqui, que se reúne e clama ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Adore ao Senhor conosco. Levante suas mãos. Adore a Deus. Adore ao Senhor. Faça o seu melhor. O seu melhor para aquele Deus que cuida de nós, que nos abençoa e que faz milagres para cada um de nós. Abra a tua boca, declare que Ele é maravilhoso para nós. Cante ao Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Se você puder, aplauda o Senhor. E pode se assentar, querido. Os irmãos poderem sentar. Eu vou estar com a Juliana, está aqui. Juliana, vem aqui. Pastor Rodrigo, acabou de sentar. Pastor Rodrigo. A irmã Juliana aqui. Vamos fazer um agradecimento. Isso. Irmãos, chamei aqui a Juliana, irmã Juliana, pastor Rodrigo. A irmã Juliana fez aniversário essa semana, né? Dia 6. Isso, dia 6 de julho. O pastor Rodrigo está chegando também, em breve. Mas vamos agradecer, em nome da nossa igreja, gostaríamos de agradecer pela sua vida, pela sua dedicação. O primeiro ministério está sempre com o pastor Rodrigo, obviamente, com a família, mas também nos abençoando com o louvor e todas as atividades. Então, em nome de toda a igreja e todas as famílias daqui, nós gostaríamos de agradecer pela sua vida. Vou deixar aqui um versículo, Salmos 90, 12, que fala: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Então esse é o desejo da igreja, que Deus te dê cada dia mais sabedoria, te abençoe em tudo. Inclusive, em nome da nossa igreja, tem aqui isso aqui é um cartão presente, né? Para quem não sabe, é um cartão presente que a nossa igreja está dando para a irmã Juliana, que é nos presente. Que Deus te abençoe, querida. Uma salva de palmas, em agradecimento a Deus, vida da Juliana. Mas creio que o principal presente que nós podemos dar é as nossas orações. Eu gostaria que todos vocês se unissem a mim nesse momento. Se for possível, estenda suas mãos aqui para frente e vamos abençoar a nossa irmã Juliana e toda a sua família e agradecer mais um ano de vida à nossa irmã. Vamos orar, todos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós, como Igreja Batista em Vila Diva, nós queremos abençoar a vida da irmã Juliana. Nós te agradecemos de coração, Deus, por ela estar em nosso meio, por ela ser abençoar primeiramente a sua família, o pastor Rodrigo, o Felipe e a Lívia, mas também ser uma bênção para todos nós aqui em Vila Diva, para todas as famílias, para os ministérios. Nós te agradecemos pela dedicação, pelo amor que ela faz à obra de Deus, pelo esse envolvimento, pela dedicação espiritual, Deus, a fazer tudo para ministrar o louvor e ministrar a Tua palavra, Deus, através dos louvores à nossa igreja. De coração nós agradecemos, mas também que nos pedir que o Senhor abençoe em todas as áreas da sua vida, primeiramente a sua família, também a sua saúde, o seu trabalho profissional, principalmente o trabalho espiritual, que o Senhor a cada dia dê sabedoria, dê discernimento para tudo aquilo que ela faz, para cada palavra, cada ministração, cada decisão, Deus. Nós pedimos que em nome de Jesus o Senhor a proteja de todo o mal, Deus, seja em forma de palavras, de ações, que nada que não venha, que venha do inimigo, Deus, recaia sobre a vida dela, mas que o Senhor continue a protegendo de todo o mal, dando paz, dando alegria, dando fé, Deus, dando tudo aquilo que ela precisa, e que o Senhor abençoe o futuro dela, Deus, que o Senhor cumpra todos os propósitos que o Senhor tem para ela e para a sua família. Por isso nós, como Igreja Batista em Vila Diva, nós declaramos o nosso amor em Cristo por ela, e nós abençoamos em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, salva de palmas. Oh,
beijinho, né? Não pode ficar sem. Queridos, nós gostaríamos de conhecer alguém que está nos visitando nesta noite pela primeira vez. Tem alguém que está nos visitando? Faça um sinal assim. Isso não é a primeira vez, mas é uma família muito amada. Vou chamar até eles aqui na frente. Vem cá, Rodrigo, Andréia. O Cezinha está aí? Cezinha, vem cá, rapidinho, vamos lá. Vem aqui na frente, que é uma família muito amada pela nossa igreja. E a gente faz questão de chamar vocês, porque a igreja mudou bastante, né? Bastante gente. Sobe aqui, por favor. Quanto tempo que a gente não se vê? Talvez para muitos aqui seja uma surpresa, né? Mas essa família aqui, muito amada. E a Aline, ficou lá ou está aqui? Há 4 anos e meio, mais ou menos, não é isso? Deus colocou no coração deles um sonho, um alvo, um objetivo, se eu posso falar assim. Depois vocês falam alguma coisinha, alguma experiência, tá bom? Vai pensando em alguma coisa assim, interessante. Será que vai sair? Mas há 4 anos e meio, né, essa família foi viajar e morar fora do Brasil, não é isso? Foram para os Estados Unidos, e agora vocês moram lá em Orlando, na Flórida. Um desafio imenso, eu imagino, né? Eu falo com o Rodrigo pelo WhatsApp, essas coisas todas, mas eu imagino os desafios da cultura, da língua, de um monte de coisa lá, né? Mas venceram os desafios, estão felizes e vieram aqui passear, né? Olha só, vieram passear no Brasil, né? A gente vai passear para os Estados Unidos, vocês vão passear no Brasil, né? Que bênção, que bênção. E o Cezinho, olha, tá um homão, hein? Olha o tamanho desse rapaz, gente. Vocês querem compartilhar alguma coisa com a igreja, alguma experiência? Gente, desculpa tomar o tempo aqui, mas a paz a todos os irmãos aí. Eu louvo a Deus por esse momento maravilhoso, agradeço ao pastor Rodrigo, toda a igreja, todos os irmãos que a gente não conhece também, os que já conhecemos. E tá aqui novamente é um milagre, né? Eu acho que o fato da gente, acho que Deus tem um plano para a vida de cada um, como eu já dei um testemunho aqui. E Deus nos abençoou naquela outra terra, que o mundo, Deus que criou. E para a gente é bênção também estar lá. E é bênção a gente estar aqui de volta vendo os irmãos e congregando aqui com os irmãos, fazendo visita aqui na Vila Diva. E acreditem no sonho de vocês, como eu sempre falo. Acreditem nos planos que Deus tem para a vida de cada um. Passamos pela pandemia num país totalmente diferente, cultura diferente. E graças a Deus a gente conseguiu vencer e estamos aqui hoje para contar isso. Graças a Deus que a gente está aqui. A gente foi batizado aqui na Vila Diva, pastor Rodrigo. E graças a isso que a gente conseguiu vencer e estamos de volta aqui para contar as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Então, creiam, acreditem, não tem limites com Deus para a gente. Tá? Então, Deus abençoe a todos e obrigado, pastor Rodrigo, e a sua esposa, por tudo que fizeram por nós, porque graças a essa igreja, lógico, a Deus primeiro e a nosso batismo aqui, que a gente está aqui como família e crentes aqui. Continuamos congregando lá, estamos lá na Igreja Batista também. Bênção e só tenho a agradecer, Deus é maravilhoso. Obrigado, pastor, que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor. Amém, vamos aplaudir ao Senhor. Cezinha está quietinho, não fala mais português, Cezinha? Mas olha, o que mais alegra o meu coração, a gente sempre se fala, né, Rodrigo? E é ver que vocês continuam no caminho do Senhor. Isso é o mais importante, né? Não importa.
se é China, se é Japão, se é Estados Unidos, se é Bahia, se é Rio Grande do Sul, não importa o lugar. O que me deixa mais feliz é que vocês estão no caminho do Senhor. E continue, né? Deus coloca sonhos no nosso coração, mas para a gente viver com Ele, né? Felizmente, tem pessoas que vão viver seus sonhos e esquecem, infelizmente, de Deus. Mas isso não tem acontecido na sua vida, né? Na vida de vocês. E não permitam isso. Continue sempre na presença do Senhor, tá bom? Vamos orar por eles, né? O casal aqui não é difícil vir para cá, estão passando férias. Eu pensei que vocês não vinham aqui. Rodrigo mandou mensagem, pastor, vamos combinar comer alguma coisa, tomar um café. E eu nessa expectativa, e vocês, não, e é verdade, não vou mentir, né? E hoje vocês não saíram da minha cabeça. Eu falei assim, mas cadê o Rodrigo, a Andréia, que não aparece, né? E olha só, e vocês aqui? Dia 17. Tá bom. Então vamos orar pela viagem deles, né? E que Deus possa abençoar a estadia deles. Vamos pedir a Deus. Cadê o irmão Ronaldo? Deve estar lá atrás, né? Ô, irmão Ronaldo, vem cá orar pela vida dessa família. Tem gente que vocês não conhecem ainda, né? Nessa pandemia, muita coisa aconteceu, né? Agora, tem alguns rostos diferentes. Abençoa a vida da família, né? Que estão aqui passeando e vão voltar para continuar vivendo a vida deles. Vamos orar? Queridos irmãos, alcem vossas mãos para cá, amém? Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor primeiramente por esse momento, Senhor. Por esse testemunho, Senhor, esse testemunho prestado por essa família diante da Tua igreja aqui presente, Senhor. A qual foram diante da direção que o Senhor colocou em seus corações. E isso serve de exemplo para nós, que nós devemos andar de acordo com a sua vontade e o seu querer, direcionados pelo Senhor, meu Deus. Porque assim as bênçãos advêm para nós. Porque assim a proteção advém para nossas vidas, Senhor. Que nós não venhamos agir simplesmente pelos nossos corações, pela nossa vontade, pelo nosso querer, mas pela direção do Senhor. Como assim essa família se posicionou diante do Senhor, meu Deus. Realizando assim os seus planos, os seus sonhos, Senhor. Buscando diante da sua presença unicamente. Porque eles foram para um lugar desconhecido, uma língua desconhecida, uma cultura desconhecida. Pessoas diferentes, Senhor. E lá eles conseguiram e estão assim se prevalecendo, Senhor, sendo sustentados, sendo abençoados pelo Senhor ali, mostrando que o Senhor é sobre as suas vidas, congregando ali com outras pessoas, onde creio que o amor do Senhor prevaleceu ali em união também naquela igreja onde eles estão, Senhor, porque senão assim eles não teriam proferido com os seus lábios aqui diante da tua igreja, meu Pai. E seja o Senhor abençoando essa família, continue abençoando como o Senhor tem abençoado, protegendo, guardando, suprindo as necessidades, Senhor. Todas as necessidades a qual eles já têm vivenciado ali, naquele país, nos Estados Unidos ali, Senhor. Seja o Senhor se fazendo presente do alto da cabeça à planta dos pés, que nenhum mal se achegue ao lar deles ali, Senhor. Livra do homem maligno, livra da mulher maligna, livra das ciladas, dos embaraços, Senhor. Que eles possam prosseguir nessa jornada a qual o Senhor tem preparado para com essa família, é o que pedimos e clamamos ao Senhor aqui, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Vamos chamar as crianças já, vamos lá, aproveitando esse momento de oração, né? Vamos orar e abençoar. Oi, João, tudo bem? Que bom que você está aqui hoje, hein? Fiquei feliz de te ver. Você estava dodói, o papai e a mamãe falou. E aí, amigão, tudo bem? Muito bem, vamos orar pelas crianças, pelo Ministério Infantil, né, que são tão importantes aqui e traz alegria para o nosso coração. Rodrigo, vem cá orar. Sei que você já tem o desafio, né, que a Andréia delegou aí, mas ore pelas crianças mais uma vez aí, tá bom? Boa noite, irmãos. Graça e a paz.
Vamos estender as mãos sobre as nossas crianças, abençoando cada uma delas. As criancinhas, meus aluninhos aí, nós, cabecinha baixa, olhos fechados, que nem o professor ensina, né? E pensamento em Deus. Pai querido, agradecemos ao Senhor por mais este culto, pela oportunidade de estarmos aqui para poder te prestar louvor em espírito e em verdade, adoração e tudo aquilo da qual só ao Senhor é devido. Mas agora em específico apresentamos ao Senhor a vida de cada criança que está aqui, pedindo a Deus a direção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que possamos ser usados pelo Senhor para levar uma palavra a elas, ó Deus, conforme a linguagem que elas entendem. Que tudo o que seja falado possa ficar gravado no coração delas, ó Deus, na mente, para que elas possam colocar em prática dia a dia, situação a situação. Muito obrigado por esse ministério, obrigado pela vida da Andréia, Senhor. Continua ajudando, direcionando, abençoando, dando sabedoria, e que esse ministério cresça cada dia mais, pois o futuro da igreja está aqui. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe, crianças. Obrigado, voluntários tão importantes para nós. Bom, vamos continuar aqui nesse ambiente, louvando o nome do nosso Deus. Agora, com as comunicações. E a primeira delas é finalizando, né, o recado da Semana da Compaixão, onde a gente traz 1 quilo de alimento para compor as cestas básicas. Se for mais fácil para você, você pode fazer também a doação, pode ser por Pix, a maquininha também tem lá atrás, no momento de dízimo e oferta, ou você fazer a sua transferência durante a semana. Só não esqueça de nos enviar o comprovante, tá bom? Envie para o comprovante para o WhatsApp da secretaria e a gente vai direcionar esses recursos, esses valores para a compra de alimento. E eu quero deixar aqui a minha gratidão por você entender que este trabalho ele é extremamente importante. A gente abençoa famílias da igreja mensalmente com uma cesta básica. A gente abençoa também nossos vizinhos aqui do bairro, que às vezes tem um pai de família desempregado, uma mãe que às vezes não sabe até o que dá de comer para os seus filhos. Eu já tive relatos como esse. Então, eu quero agradecer aqui a todos os irmãos que têm abençoado, que têm ajudado com esse trabalho, tá bom? E nós, como igreja, vamos continuar cumprindo com essa missão, porque Jesus foi assim, né? Ele teve compaixão das pessoas. Como eu disse no culto da manhã, só resumindo aqui, ele alimentou multidões, comida mesmo, né? Então nós também temos essa responsabilidade como igreja. Então nos ajude na sua possibilidade para a gente abençoar outras pessoas. Próximo recado é falando da nossa festa na roça. Então, você é mais que convidado para estar aqui conosco, tá bom? Faça esse esforço, coloque aí na sua agenda para você estar aqui nessa programação que é diferente, né? Uma programação de comunhão, de alegria, de estarmos juntos aqui, comendo, né, comidas típicas dessa época. Enfim, é um momento muito gostoso que a gente passa aqui. Estava antes do culto alinhando só alguns detalhes com os líderes da nossa igreja. Já está bem encaminhado. Essa semana a gente vai então finalizar alguns procedimentos, mas eu quero reforçar: venha participar conosco, tá bom? Venha fazer parte dessa festa. É o próximo sábado e começa às 5h30, tá bom? E não tem hora para acabar. A gente já faz uma vigília e já fica aqui no domingo de manhã. Estou brincando. Geralmente a festa acaba 9h30, 10 horas, né? Porque a gente também não pode passar das 10, porque nós estamos num bairro residencial, casas do nosso lado, na frente, e a gente não pode comprometer, né, a nossa igreja em relação a barulho, trânsito, todas essas coisas que podem acontecer aqui, tá bom? Então, das 5h30, eu sei que estaremos aqui para servir vocês, tá? Então, venha participar, convide outras pessoas, familiares, amigos, não deixa essa oportunidade passar.
porque aí senão é só no ano que vem, tá bom? Então aproveite, depois da pandemia, é a primeira festa que nós estamos fazendo aqui no lado externo da nossa igreja, então venha participar, e eu tenho certeza que vai ser um momento muito gostoso de estarmos todos juntos, tá bom? Dados os recados, agora nós vamos entregar o nosso dízimo, nossa oferta. Se você veio preparado para isso, pode vir pelo corredor central, sair pelas laterais. E eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus com os irmãos, que está lá em Marcos, capítulo 12, verso 41, que diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Olha para cá, isso é muito importante, né, a gente entender que na época de Jesus, ele já estava assentado ali, né, estava participando daquele momento e vendo pessoas trazerem as suas ofertas para o templo. Hoje, meus irmãos, não é diferente. Nós, membros de uma igreja, filhos de Deus, sabemos que temos que ter essa responsabilidade, né? Deus nos abençoa para nós abençoarmos, né, a igreja, vidas. A nossa oferta, o nosso dízimo é para investimento, né? Como por exemplo na festa da roça, abençoar a vida das crianças, liberar uma verba para um ministério fazer um tipo de programação. Tudo isso vem dos nossos recursos. Então a gente precisa entender que eu e você também precisamos cooperar nessa parte da vida da igreja, tá bom? Além do que, é um reconhecimento de saber que o Senhor tem nos abençoado e nós também abençoamos, tá bom? Nós vamos orar agora. E não esquecendo que as intercessoras vão estar aqui na frente também. Você pode trazer seu pedido de oração, que nós vamos orar durante a semana pela sua vida, pelo seu pedido de oração. Baixe sua cabeça um instante, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, mais uma vez em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esta oportunidade de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Abençoa todo o seu povo que tem essa disponibilidade, que entende, ó Deus, este privilégio de ofertar na casa do Senhor. Que todos esses recursos sejam para o investimento da Tua obra. Dá-nos, ó Deus, as condições necessárias para a gente cuidar, zelar da igreja, também neste sentido financeiro. Ajuda-nos, ó Pai, a administrar os nossos recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para que nós possamos também, com alegria, separar uma oferta, o nosso dízimo, e entregar na casa do Senhor, com gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, nesta área financeira. Que o Senhor abençoe também aqueles que não podem, por algum motivo, que não seja por negligência, mas talvez algum desconforto, algum problema financeiro, que o Senhor também ajude os teus filhos, essas famílias, a resolverem as suas questões financeiras, para que eles possam também não ter este tipo de preocupações em seus corações. Abençoa toda a tua igreja nesse momento, pois também continuamos louvando o teu nome, pois sabemos que é um momento muito especial na parte do culto. Em nome de Jesus, amém. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Aqueles que são mais antigos de igreja vão lembrar dessa música que diz que o nome de Jesus, ele é poderoso. O nome de Jesus, ele cura. O nome de Jesus restaura o ferido, levanta os mortos. E que você possa lembrar do nome de Jesus quando você estiver no momento mais difícil da sua vida e tudo parecer difícil, escuro. O Senhor Jesus é contigo, e o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus, ele levanta aquele que está abatido, ele restaura a alma, ele cura os enfermos. Então o nome de Jesus faz milagres. O nome de Jesus pode salvar o seu coração, pode salvar a sua casa, salvar a sua vida. Amém. Se você se lembra, o nome de Jesus é poderoso. O nome
sobre todos, nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Amém. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. No começo, agora que deu para lembrar, o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Que você nunca se esqueça que o nome de Jesus é poderoso. E o nome de Jesus é sobre todos os nomes. Amém? Obrigada, Jesus, pelo teu nome que é poderoso sobre as nossas vidas, que transforma, que cura, que liberta, que traz milagres, ó Deus. Obrigada, Jesus. É o nome de Jesus. Amém. O nome de Jesus é poderoso? Amém. Nós nos derramamos na presença do Senhor. É muito bom começarmos a semana na casa de Deus. É muito bom começarmos o domingo nos derramando na presença do Senhor. Porque a presença do Senhor, ela é doce. A presença do Senhor, ela é santa. A presença do Senhor, como eu falei antes, ela restaura, ela renova. Que ela possa renovar a sua vida também. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso.
diante meu clamor, tu escutas e fazes cair. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças ao sentir o teu toque por tua do calor deste nos derramamos. Eu venho me derramar, dizer te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és a igreja, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Dizer que és famoso. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós nos derramamos diante do Senhor, porque não há outro em que nós podemos expressar a nossa gratidão, a nossa adoração. Nós nos derramamos em teus pés, porque reconhecemos, ó Deus, o quanto nós precisamos do Senhor. Precisamos da tua direção, precisamos dos teus apontamentos em nossos corações, para que possamos viver de acordo com a tua vontade, Senhor. E agora, de forma especial, que vamos ministrar, receber a tua palavra, que o Senhor continue falando aos nossos corações, Deus. Pedimos que teu Espírito Santo continue com esta liberdade de agir em cada um de nós. Abre os nossos ouvidos, os nossos corações. Dá-nos, ó Deus, a tua direção, o entendimento para ouvir a tua voz, e que todos nós sejamos tocados pelo teu Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. Nós vamos ler apenas o verso 1 e 2 e 3. 1, 2, 3. Números, capítulo 13. Se você tiver uma Bíblia, abra sua Bíblia. Se você não tiver, se esqueceu da sua Bíblia em casa, nós temos na projeção. Mas crente tem que trazer a Bíblia, hein? Números, capítulo 13, do verso 1 ao 3, diz assim: E o Senhor disse a Moisés:
envie homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Amém, igreja? Pode se assentar, por favor. Essa semana aconteceu alguns fatos na minha vida, nas experiências que eu tive essa semana, e no meu coração veio forte esse texto de Números 13 e 14. Nós vamos ler esses 2 capítulos, tá bom? Nós vamos, durante a mensagem, falando aqui alguns versículos específicos da mensagem. E esse texto, ele fala muito sobre posicionamento. E foi isso, não fui eu. E esse texto, ele fala muito sobre posicionamento. E foi isso que o Senhor, em algumas experiências, como eu disse, nessa semana, falava no meu coração. Porque existem momentos, irmãos, que nós precisamos nos posicionar. E para você se posicionar, para você saber o que Deus quer na sua vida, você primeiro precisa entender quem é você. Não adianta você querer se posicionar para alguma coisa se você nem tem ideia de qual é a sua identidade, quem é você. E aqui nesse texto, Moisés, ele recebe uma incumbência de Deus muito importante. Só para contextualizar vocês, Deus tinha uma promessa na vida do povo de Israel. E essa promessa que Deus tinha feito era deles alcançar, conquistar a terra prometida. A terra, como diz aqui alguns versículos, que emana leite e mel, um lugar muito agradável, que Deus escolheu para que o povo dele pudesse viver naquele lugar. Até porque, se a gente pegar esse contexto, o povo de Israel, eles eram escravos. Você se lembra disso? Moisés foi um homem, um instrumento nas mãos de Deus, que o Senhor usou para tirar mais de 1,5 milhão de pessoas da escravidão do Egito. E agora imagine você aonde essas pessoas iriam viver. Elas não tinham casas, elas não tinham um lugar fixo que elas pudessem ficar. A residência, vamos dizer assim, o lugar que elas moravam, que elas acordavam, que elas dormiam, que elas comiam e trabalhavam, era lá no Egito. Mas Deus tirou aquele povo daquele lugar justamente para mostrar uma terra, um lugar que eles poderiam desfrutar, viver com a sua família. E aí então Moisés, ele recebe esta incumbência de Deus, porque o primeiro versículo disse: e o Senhor disse a Moisés. Ou seja, Deus deu as instruções para Moisés. Qual era essa instrução? Segundo o versículo diz: envie alguns homens em missão de reconhecimento da terra de Canaã. Então Deus, ele foi cuidadoso com o povo, nesse sentido: olha, vai lá nessa terra, observem o que existem nessa terra, né? Traga um relatório, traga informações do que tem nessa terra e o que a gente precisa fazer. Era essa a missão
que alguns homens aqui, aonde Moisés separou para que eles pudessem olhar, ver, observar este lugar. Mas eu quero ressaltar aqui, meus irmãos, que essas pessoas, elas não eram qualquer pessoas. Aqui diz o texto, e ele está claro para nós, que Moisés, ele separou o quê? Todos eram chefes dos israelitas. Entenda bem isso, que é muito importante na construção aqui do nosso raciocínio. Eles não eram qualquer pessoas. Moisés não chegou e fez, numa expressão de brincadeira, unidunité, salamelinguê, o escolhido foi você. Moisés não escolheu qualquer pessoa para que pudesse ir nessa terra e observar. Tinham que ser chefes das tribos de Israel. Tinham que ser homens inteligentes. Tinham que ser homens experientes. Tinham que ser homens que tinham uma bagagem de conhecimento. Porque imagine só você, se Moisés mandasse qualquer pessoa ir lá reconhecer e observar a terra, qual seria esse tipo de relatório? Só que para nossa surpresa, que o texto nos fala, e a gente vai ver isso, que mesmo esses homens, que foram escolhidos a dedo por Moisés, que não eram homens qualquer, que eram homens experientes, maduros, homens que eram capacitados para aquela missão, infelizmente, esses homens foram que trouxeram um relatório negativo, né? Para você que conhece a história, mas a gente vai ver aqui alguns textos que vai deixar mais claro sobre isso. Moisés, então, ele separa 12 homens, a qual 10 deles, 10, não é metade, mas mais da metade, trouxeram um relatório negativo de como estava aquela terra. Veja bem, não estamos falando de pessoas qualquer. Estamos falando de homens que estavam preparados para aquilo, para cumprir aquela missão. Então Moisés, ele acreditava naquelas pessoas. Moisés, por escolher aqueles homens, ele tinha a certeza que eles iriam fazer o trabalho bem feito. Porém, eu imagino que até na hora que Moisés ouviu o relatório daqueles homens, ele mesmo ficou surpreso. Porque apenas 2 deles trouxeram um relatório positivo, um relatório de ânimo, um relatório dizendo: não, Moisés, a terra que o Senhor quer nos dar tem gigantes, tem desafios, mas nós podemos conquistar. Veja só, de 12, apenas 2 voltaram com relatório de ânimo, de vontade de alcançar, de conquistar as promessas de Deus para a vida deles. Agora, o que eu quero falar para vocês é que nós, olhando para esse texto, também precisamos vencer um complexo de gafanhoto. Você está vendo o gafanhoto aí? Está vendo? Bem pequenininho. Ó, vou mostrar para você, ó, bem aqui, ó, do lado desse G aqui, ó. Talvez pela imagem à distância você não consiga ver. Um animalzinho tão pequeno, mas segundo aqui o texto, os homens, eles se identificam como gafanhotos. Homens que não eram qualquer homens, entendeu? Que não eram qualquer pessoa, mas que se identificaram como gafanhotos. Homens que poderiam ter dito assim: não, Moisés, feito como Josué e Caleb, que foram os 2 que voltaram com um relatório diferente. Não, Moisés, olha, o desafio é grande, as coisas vão requerer de nós,
alguma coisa, vamos ter que lutar para conquistar essa terra, porém o Senhor está conosco. Mas esses mesmos homens, esses 10 homens, se compararam a gafanhotos. E quando eu olho, meus irmãos, para um texto e um contexto desse aqui, eu fico imaginando quantas pessoas, elas também são desafiadas por Deus, quantas pessoas também têm alvos na sua vida, mas elas se sentem como gafanhotos, como pessoas que jamais alcançariam aquilo que Deus mesmo quer dar para elas. O que Deus quer dar para você? Não sei, cada um aqui tem um contexto. De repente Deus quer trazer salvação na sua casa, na sua família, né? Quem sabe? Mas de repente as pessoas estão dizendo assim: eu não sei, meu filho está tão distante da palavra de Deus, ele até conhecia, ele até ia na igreja, mas hoje eu não sei mais se isso é possível. Minha esposa ia na igreja, era uma pessoa envolvida nos ministérios, na igreja, o que ela fazia isso, fazia aquilo, mas hoje não acontece mais. Quantas pessoas às vezes já estão com esse complexo, né? Olhando para os seus desafios e achando que eles são grandes demais. Ou isso pode ser aplicado também lá na sua casa, lá no seu trabalho, onde você está vivendo. De repente você olha ao seu redor e você está vendo aí colega seu de trabalho, e você achando que eles são melhores do que você. Às vezes a gente nem participou ainda de uma seletiva, e você está dizendo assim já: eu não vou ter chance, né? Esse trabalho, essa oportunidade não é para mim, deixa para os outros. É mais ou menos isso que muita gente está falando, sabe? Então, às vezes, nós vivemos a nossa vida com esse complexo, olhando as circunstâncias que são maiores do que o Deus que nós servimos. E entenda bem que quando Deus aqui deu uma missão para Moisés, e Moisés delegou essa missão para os líderes de cada tribo, e na sequência aqui, a partir do verso 4, dá o nome dessas pessoas. Eram homens, eram líderes, pessoas que tomavam também decisões lá nas suas tribos. E mesmo assim, eles se comparavam com gafanhotos. Então, há algumas questões que são importantes para a gente alinhar aqui, para a gente vencer essa mentalidade pequena que muitas vezes a gente coloca no nosso coração. Às vezes nem foi alguém que te diminuiu, às vezes nem foi alguém que declarou uma palavra contrária contra a sua família, mas você de repente está dizendo isso: meu filho não tem mais jeito, meu marido, olha, está perdido, não adianta orar mais por ele. Sabe, a gente já parece que acorda, já meio que derrotado. E acredite você, que tem gente que não tem nem o Deus que a gente serve, e às vezes está mais animado para vencer, para conquistar, para avançar, do que muito crente. Sim ou não, gente? Mas nessa noite, nós vamos, em nome de Jesus, vencer esse complexo. Sabe por que nós temos que vencer esse complexo? Porque ele traz prejuízo para nós. Ele nos limita. E ele se torna uma barreira na nossa mente que não faz a gente avançar nas coisas que Deus tem para nós. Por exemplo, a mentalidade, o complexo, como você quiser chamar, essa síndrome de gafanhoto, ela traz para nós uma sensação de fraqueza. Lá no texto, no versículo 31, você vai acompanhar aí dizendo assim, olha: mas os homens que tinham ido com ele disseram:
não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Os próprios espias, estou lá no verso 31, se você quer olhar a sua Bíblia. Aqueles 10 homens que eram capacitados para aquilo, eles mesmos disseram: olha, não tem chance para nós. Não tem jeito de nós entrarmos naquela terra, atacar aquele povo. É o que está escrito aí. Eles são mais fortes do que nós. Irmãos, olha para cá. Quantos de nós, às vezes, também estamos declarando palavras assim? Deus nos dá capacidade. Deus, Ele nos dá estratégias. Deus nos dá sabedoria. Quantos creem nisso em nome de Jesus? É a palavra que Deus coloca aqui. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Deus nos dá estratégia, meus irmãos, mas às vezes nós estamos achando que as coisas, pessoas, situações são maiores do que nós. E às vezes a gente deixa até mesmo a oportunidade passar. Sabe, esse complexo, essa síndrome, ela traz uma inferioridade no nosso coração. A gente achar que os outros são melhores do que nós. Eu não estou aqui usando, né, o raciocínio da vaidade, você ser melhor que todo mundo, você bater no peito, estufado e dizer: olha, eu sou melhor que esse, sou melhor que aquela. Não é essa a ideia, mas às vezes as pessoas, elas se diminuem tanto que parece um gafanhoto. Olha o que o versículo 31 diz, a parte B, né? Que é o que a gente leu. Eles são mais fortes do que nós. Primeiro eles falam: olha, nós não podemos lutar contra eles. E aí eles dizem: eles são mais fortes do que a gente. Às vezes, meus irmãos, nós estamos tão limitados do nosso dia a dia, que a gente começa a olhar, como um popular aí, né, que as pessoas dizem, a grama do vizinho, que é mais verde que a nossa. Ah, mas aquela família é melhor que a minha, aquela pessoa é melhor que eu, aquele marido é melhor que o meu, aqueles filhos são melhores que o meu, aquela esposa é melhor que o meu, e a gente vai trabalhando isso em tudo na nossa vida. Aquele carro é melhor que o meu, aquele trabalho é melhor que o meu, aquela casa é melhor que a minha, aquele salário é melhor que eu tenho, sabe? A gente muitas vezes se diminui tanto, meus irmãos, que se a gente não ficar atento, nós vamos entrar num buraco. Veja como esse complexo, né, ele traz prejuízos para nós, ele nos dá uma distorção da realidade que você está vivendo. Será? Vamos parar para pensar aqui 2 minutinhos. Será mesmo que a sua vida está tão ruim que é a pior da face da terra? Há uma informação que existem quase, pelo menos é a última informação que eu tenho, quase 8 bilhões de pessoas na face da terra. Será que você é a última da fila? Desses 8 bilhões? Mas às vezes, né, o nosso pensamento se coloca nessa posição. Às vezes a gente olha, é o que eu disse desses exemplos, a sua família é o pior, o seu salário é o pior, o seu emprego é o pior, seus filhos é o pior, o marido é o pior, a esposa é pior. Tá certo que às vezes é difícil a vida. Jesus nunca disse para nós que seria fácil, né? Ele mesmo disse que nós teríamos aflições. Mas, meus irmãos, muitas vezes nós agigantamos alguns problemas. Nós fazemos eles maiores do que são. Olha o que eles disseram lá no versículo 33, do capítulo 13 ainda. Aqueles 10 homens, dizendo: vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e a nós
e a eles. Olha só a visão distorcida daqueles homens. A situação que eles estavam se colocando. Ninguém colocou eles naquela posição, você precisa entender isso. Ninguém, às vezes, coloca a gente em determinada posição. Às vezes, meus irmãos, somos nós mesmos que nos colocamos nessa posição de inferioridade, me perdoe a expressão, de mediocridade, de achar que tudo de errado tinha que acontecer com você. Ah, já aconteceu comigo. Tem dia, meus irmãos, que a vontade que dá é nem de sair de casa. Você pensa assim, por que eu fui abrir essa porta e sair de casa? No sentido de trabalhar, fazer alguma coisa, né? Parece que dá tudo errado. Mas a gente, muitas vezes somos tão dramáticos, que por causa de um dia, às vezes de uma situação, a gente traz isso para a vida inteira. Um dia, às vezes parece que a sua vida é uma porcaria. Às vezes uma situação que aconteceu, num monte de coisa boa, a vida não presta, não sei porque eu nasci, não sei porque eu nasci nessa família, não sei porque, né? Por que Deus não colocou eu numa família melhor? Quantas pessoas, às vezes, estão tratando a sua própria vida desse jeito? Olhando as situações ao seu redor como gigantes. Coisas que talvez seriam intransponíveis de vencer, de superar, mas às vezes por uma situação ruim, ela declara, né, que a vida dela é toda ruim. Mas será mesmo? Sabe, meus irmãos, quando a gente olha para esse texto, a gente vê que essa mentalidade, ela traz muito prejuízo para quem pensa assim. Eu espero de verdade que, se você alimenta essas coisas no teu coração, como a gente sempre faz no final, na oração, você peça em nome de Jesus que esse tipo de pensamento ele seja eliminado da sua vida, porque se está aqui na palavra de Deus, o Senhor nesta noite Ele quer nos ensinar a gente não viver com esta mentalidade, amém, meus irmãos? Para você não alimentar isso na sua vida. E aí, o que vai dizendo esse texto? Olha só o que essa mentalidade traz, ou seja, os efeitos que causam na vida dessas pessoas, como por exemplo, ela induz ao desespero. Se você tem uma mente de gafanhoto, uma mentalidade de gafanhoto, isso pode te levar ao desespero. Olha o que diz aí no versículo 14, por isso que eu falo que você tem que trazer a Bíblia. Olha o primeiro versículo. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Irmãos, isso aqui é muito espantoso. Porque aqueles 10 homens, 10 espias, que trouxeram um relatório negativo, apavorou todo mundo. Deixou todo mundo desesperado. Não só eles, né, que falam, não, lá tem gigantes, é impossível enfrentar esses homens, eles são mais fortes do que nós. Além de apavorar eles apavoraram toda, diz aqui o texto, toda a comunidade, meus irmãos. Eles contaminaram todos que estavam à sua volta. E por consequência disso, olha que terrível isso, todos começaram a chorar. Nem tinham ido lá, o povo nem tinha ido lá, mas pelas informações, escute isso, pelas informações que receberam, ficaram desesperados. Será que isso não acontece comigo e com você também? Às vezes você nem viu, você nem experimentou, nem teve aquela experiência, mas às vezes só por ouvir, você já se apavora. Ai, será que vai acontecer comigo? Será que isso vai vir aqui para a gente? Meus irmãos, se a gente olhar todas as situações dessa vida, não tem jeito, sem Deus não tem jeito. Sem Deus não tem jeito. Olha o governo, olha a economia, olha os países como estão, olha os valores, olha os princípios que estão sendo invertidos.
Este mundo sem Deus, sem Jesus, não tem jeito. E tudo aquilo que você ouvir vai causar aflição no teu coração. Ah, mas olha, não sei se já aconteceu com você, mas de repente vem alguém lá, às vezes nem é verdade. Ó, se prepara que amanhã vai ter facão na empresa. Às vezes nem é verdade. Às vezes nem foi o chefe que falou. Terrível engano que a gente se permite envolver. A gente nem passou por aquela experiência e já está assim, apavorado, desesperado. A bolsa lá nos Estados Unidos caiu. Você tem dinheiro lá na bolsa? Tem uns investimentos lá nas ações? Olha lá, eu vou pegar o Nilson aqui, eu também. A gente nem tem dinheiro investido e se a gente ouve, ó, caiu a bolsa, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Nem tenho dinheiro investido da bolsa, nem tenho, mas só por ouvir já fico desesperado. Não é o meu caso, mas tem gente que é assim. Você tem dinheiro na bolsa? Então por que você fica desesperado? Caiu. Meu Deus, é claro, eu estou aqui, nosso tempo não dá, né? Eu não sou economista, eu sou um pastor, prego a palavra. Obviamente que existem, né, os efeitos econômicos no país inteiro. Os economistas aqui de plantão me permitem dizer isso. Mas, usando esse exemplo, irmãos, às vezes não é nem com a gente, mas só de ouvir a gente se desespera, a gente fica chorando, choramingando como esses homens aqui ficaram. Eles apavoraram todas aquelas pessoas. E não é só isso. O que vai acontecer? A gente começa a murmurar. Olha só o que diz o texto, verso 2. Estou falando de todos aqui. Aqui não separou um ou outro. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Olha o povo aí murmurando, ingrato. Irmãos, isso é muito grave se a gente alimentar um complexo dessa mentalidade. Porque o próprio povo, além de ficar choramingando, eles começaram o quê? A murmurar, a serem ingratos, e não somente isso, mas se viraram contra a liderança, né? Contra a apostasia. Porque olha só o que diz o texto lá no verso 10. Eu estou pulando aqui para a gente correr com o nosso tempo, né? Infelizmente. O verso diz assim, o verso 10, capítulo 14. Mas a comunidade toda, eu não estou falando de uma pessoa, irmãos, veja como o texto está sendo repetitivo em falar que todos viveram isso. O verso 10 está dizendo: mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Olha para cá. Olha o que uma mentalidade faz com as pessoas. Elas se tornarem ingratas, elas pedirem a morte. Moisés, por que você tirou a gente de lá? Era melhor a gente morrer lá no Egito como escravo. Quer dizer, olha a mentalidade, tudo nasceu aqui no pensamento deles. Eles preferiam ser escravos do que enfrentar os desafios. Sabe o que é isso, irmãos? Às vezes nós queremos ficar na nossa zona de conforto. É melhor, entenda bem a minha colocação, é melhor eu continuar sendo escravo do que viver as promessas que Deus tem para a minha vida. É melhor eu continuar sendo medíocre, achando que a minha vida é uma porcaria, que ela é desse jeito, que tudo de errado tinha que acontecer comigo, do que eu buscar a Deus e saber que Ele pode mudar essa situação. Amém, meus irmãos? Mas a gente não. Preferimos continuar
do jeito que a gente está, ou até pior. Porque foi isso que eles falaram. Nem do jeito que eles estavam, eles queriam ficar. Eles pediram a morte. Moisés, é melhor a gente morrer. Para que você tirou a gente lá? E aí, essa revolta toda continuou no coração deles, ao ponto de que, vocês viram aí nesse último versículo, né, para ser bem trágico e bem extremista mesmo, ao ponto deles querer apedrejar os líderes. Ó, você trouxe a gente para cá, já tinha gente com pedra, com pau na mão, e falando assim, ó, você vai tomar uma na cabeça. Por que você trouxe a gente? Por que você trouxe a gente para cá? Não era aqui que a gente queria ficar? E olha que a promessa de Deus estava sobre a vida deles. Mas mesmo assim, irmãos, eles preferiram alimentar, né, no coração o negativismo, o pensamento limitado, o vitimismo, né? Você já conheceu pessoas assim? Às vezes você vai conversar com uma pessoa e aí você fala assim, ela é tão negativa, ela é tão assim, e eu não estou falando de autoajuda não, irmãos, porque é verdade, ou você é positivo ou você é negativo. E aí você vai conversar com uma pessoa, né? Ela pergunta, como você está? Aí você fala assim, não, não estou bem, eu estou com uma gripe. Tem gente que ela é tão negativa, que ela fala que ela está pior que você ainda. Você já teve essa experiência? Foge de gente assim, irmãos. Sai fora. Porque você já está mal. Se você conversar com alguém assim, ela vai te deixar mais para baixo. Né? Você está bem? Não, eu estou com gripe. Ah, isso não é nada, eu estou com pneumonia. Né? Tem gente que é assim. E aí, o seu trabalho, como é que está? Ah, diminuíram o salário, né? Porque as coisas estão difíceis na empresa. Ah, isso não é nada, eu fui mandado embora. Entende, irmãos? Será que você é um desses? Espero que não, hein? Você conhece alguns assim, né? Você não é assim. Você só conhece gente assim. Irmãos, para a gente finalizar aqui, a gente precisa ter uma mentalidade de fé. De fé. Porque nós somos um povo de fé. Um povo de Deus. Um povo aonde nós abrimos esse culto lendo, Deus, Ele é o nosso auxílio. Ele é o nosso socorro. Ele é a nossa ajuda. Eu quero finalizar aqui concluindo. Eu gosto dessa palavra concluindo. Eu acho ela engraçada quando falo. Não sei porquê, coisa minha. Mas esse texto aqui, ele fala o seguinte no verso 7. Olha só que interessante. Capítulo 14, verso 7. Diz assim. E disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Quem disse essas palavras, irmãos? Quem foi? Josué e Caleb. Irmãos, olha o que esses homens disseram. 10 falaram, olha, os caras que estão lá são maiores que nós, não dá para a gente ganhar deles. Estou falando aqui no nosso popular. Aí vem Josué e Caleb e diz assim, olha, Moisés, é excelente a terra, vamos avançar. Então, aqueles homens, eles enxergavam oportunidades. Irmãos, se nós estamos passando por problemas, se você enxerga essa situação um problema, enxergue ela, encare ela como uma oportunidade de Deus agir na sua vida nesta noite, amém, igreja? E não de sair como mais um coitado, a minha vida é assim, não. Nós servimos a um Deus
que está atento, que está presente, que cuida de nós. Há vários versículos, meus irmãos, que diz que Deus é por nós, e quem será contra nós? Amém, igreja? Amém. Se Deus é por nós, ninguém pode nos vencer, nem mesmo Satanás e seus exércitos. Esse texto aqui, no capítulo 14, nos mostra que aqueles homens tinham que fazer a parte deles também. De manhã nós começamos uma série de mensagens no livro de Josué. E não era só chegar, né, e armar as tendas. Não, eles tinham que conquistar a terra, porque tinham povos lá. A gente também tem que fazer a nossa parte. Às vezes a gente está vendo a dificuldade e a gente está alimentando ela como um animalzinho de estimação. A gente não faz nada para resolver, fica de braços cruzados, né? No versículo 8 e 9, vai esclarecer um pouquinho mais para a gente sobre isso, diz: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra, onde mana leite e mel, e dará a nós. Olha a fé desses homens, Josué e Calebe. Verso 9, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós, olha só as palavras deles, os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo. Amém, meus irmãos? Amém. Olha só o que Josué e Calebe disse: nós vamos devorar eles como pão. Quem gosta de pão aqui? Igual eu. Eu gosto de pão. Você come com gosto assim, né? Aquele pão assim, você dá aquela mordida e vai que vai. Essa é a ideia que o Josué e Calebe estavam. Nós vamos passar, agora usando uma outra expressão, agora eu vou começar a rir, não vou parar mais, vocês me conhecem. Eles disseram mais ou menos assim: nós vamos passar por cima deles igual trator. É isso, trazendo hoje para a nossa realidade, né? É isso que eles falaram. Não interessa quem está lá. Moisés, eu e Josué estamos aqui, estamos animados para enfrentar quem for. Nós vamos conquistar essa terra e nós vamos passar por cima. Se fosse hoje, eles iam falar: é nós, Moisés. Né? Eles iam falar isso aí. Bora para cima, Moisés. Estou animado, Moisés. Vamos para frente, Moisés. E aqueles 10 homens experientes: não sei. Mas lá tinha gigantes. E agora? Ele chora. Eu só estou aqui representando. A Adriana está aí, que é do teatro. Estou representando bem, Adriana? Estou fazendo o povo chorando. Eles começaram a chorar. 10 marmanjão. E 2 deles: não, Moisés, vão para cima. Dá para a gente vencer. Dá para a gente conquistar. Está entendendo, meus irmãos? Às vezes a gente está aí, não sei, quem sabe, deixa para os outros, eles são melhores que a gente, lá no teu trabalho, não, essa pessoa, eu acho que é direito dela, não é minha, lá na tua vizinhança, aquela família que é abençoada, a minha não. Chega disso em nome de Jesus. Nós somos um povo de Deus, que declara as suas promessas sobre nós. Amém, igrejas? Amém, igrejas? Não. Amém, igreja? Eu já estou concluindo de verdade. Eu sei que você gosta dessa palavra também, concluindo. Quando o pastor fala concluindo, opa, está acabando o culto. Voltando aqui, em Números 14, verso 9, diz assim, olha, no verso B: o Senhor está conosco, não tenha medo deles. Josué e Calebe dizendo para eles não temerem, porque o Senhor está conosco.
Meu irmão, minha irmã, eu não sei, alguns eu sei, por ser pastor, a gente acompanha a vida, algum momento delicado de alguns. Mas o que eu tenho para te dizer é o que Josué e Caleb falaram: não tenha medo. Não se assuste com isso que você está vivendo. Porque às vezes, a situação momentânea traz medo do futuro, como será, como vai ser e daqui para frente. Mas eu quero te dizer essa palavra, declarar para nós, para mim também eu recebo isso. Não tenha medo. Mas não é não ter medo por nada. A gente não ter medo, por quê? Você sabe quem está com você. E quem é que está com você? É Deus. É o Jesus Todo-Poderoso. Amém, igreja? É Ele que está conosco. Não estamos falando de um homem que está conosco num dia, numa hora, em algumas ocasiões específicas. Não, nós estamos falando de um Deus que está conosco. Ei, você mãe, você pai, Deus é contigo. Você marido, esposa, filho, Deus é com você. Igreja, Deus é conosco. A gente tem que colocar isso no nosso coração essa noite. E não olhar para os desafios. É grande. Não estou isentando cada um de nós de olhar e saber que há gigantes, há desafios. Mas o nosso Deus, Ele é maior que esses gigantes. Amém, irmãos? Ele é maior que esses desafios. Ele é maior que esses medos que nós mesmos alimentamos no nosso coração. E que Deus assim nos dê sabedoria. Para não falar concluindo, mas encerrando. Você sabia que as palavras que você fala, ela tem poder? Você sabia disso? Se você não sabia, eu vou te lembrar ou te ensinar. Provérbios capítulo 18, verso 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Para a gente orar, eu penso que esse versículo ele é muito forte. Por quê? Mediante ao que você declara, é o que você vai viver. Mediante ao que você pensa, é o que você vai ser. É a Bíblia que está dizendo: a língua tem poder. Não estou eu, pastor Rodrigo, afirmando. Confere aí, Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Qual é a escolha que você vai fazer essa noite? Como é que você vai usar a sua língua a partir de hoje? Como é que você vai usar a sua boca, as suas declarações a partir de hoje? Você vai emprestar para Satanás e dizer: minha vida não presta, eu sou um coitado, eu sou isso, eu sou aquilo? Ou você vai emprestar os seus lábios, a sua boca para Deus e começar a declarar as vitórias, as promessas que Deus tem para a sua vida? Declare as promessas, as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Às vezes você está colhendo fruto, me permita dizer, e corrigir a sua rota nesta noite. Às vezes você está colhendo frutos, porque desde a sua infância, você está falando que você é vítima, que nada presta, que a vida é assim, que você não vai ser ninguém, ou você ouviu isso, dizendo: você não vai ser ninguém, você vai ser um Zé Ninguém. Irmão, olha para cá. Deus tirou mais de 1 milhão de pessoas do Egito,
para transformá-los como povo de Deus. Dá para você entender isso? Se Deus teve poder de tirar 1,5 milhão das garras do faraó, e comparando hoje das garras de Satanás, eu acredito que Ele também tem poder na minha e na sua vida. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus e ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos com louvor aqui, juntos, declarar o seguinte. Escute com atenção. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Você lembra desse versículo, mas eu quero reforçar aqui para você. Pois Deus não nos deu, por favor, escute isso aqui essa noite. Saia diferente daqui. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Irmão, eu não sei para você, mas a minha Bíblia está dizendo que o próprio Deus me deu um espírito de ousadia. O próprio Deus não me deu um espírito de medo, um espírito de preocupação. Ele quer tirar isso do teu coração essa noite. O próprio Deus, se você serve a Deus, se você tem Jesus na sua vida, se Ele é o seu Senhor e Salvador, Ele te deu um espírito de poder, amor e equilíbrio. Entenda isso essa noite. E quando vier o medo, as preocupações, e o próprio Senhor Jesus mesmo disse, né? Não andeis preocupados com coisa alguma, não andeis ansiosos. Ele disse aqui a palavra, eu estou querendo que você coloque isso no teu coração, para o diabo não roubar isso, meus irmãos. Porque cada palavra, ela é como se fosse uma encomenda, né? É para alguém, é para nós. E essa encomenda não vai vir domingo que vem, não vai vir em um mês que vem, é para hoje. Você ouviu essa palavra hoje, e você tem que colocar isso no teu coração hoje. E só para lembrar, porque é mais fácil a gente pensar que somos derrotados do que vitoriosos. A Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo, irmãos. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, porque Deus está conosco. Então lembre-se disso, na sua semana, nos seus desafios. Eu sou mais do que vencedor, sim, porque Deus habita na minha vida, porque Ele está comigo, Ele me dá estratégias, Ele me dá sabedoria, Ele me dá direcionamento. Está entendendo, meu irmão? Eu não estou falando uma teologia da prosperidade aqui, entenda bem minha colocação. Que você vai prosperar em tudo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu creio na prosperidade. A alegria no lar, a paz no teu coração, para mim eu enxergo como prosperidade. Prosperidade não é só grana, não. Tem muita gente que não tem grana, vamos falar assim, que vive mais bem de vida do que muita gente que tem grana. Então prosperidade para mim não se resume só em dinheiro. Então quando eu falo de que você é mais que vencedor, eu não estou falando que você não vai ter problema, mas que você pelo menos possa se lembrar que o Deus que você serve sempre vai estar com você. Amém, igreja? Sempre vai estar com você. A frase dos espias era: não podemos. Mas a frase de Josué e Caleb era: é certo que venceremos, pois o Senhor está conosco. Você pode receber isso?
no teu coração. Uma salva de palmas para Jesus. E nós vamos orar, crendo nesse Deus, que pode tirar essa mentalidade do nosso coração. Nós já estamos encerrando o culto, então pega na mão de quem está do seu lado aí mais uma vez, vamos orar juntos, como igreja. Nesta oração, declare a sua total dependência de Deus. Porque Josué e Caleb, eles declararam isso, né? É certo que venceremos, mas escute só. Ele disse: pois o Senhor está conosco. Eles não terminaram a frase, é certo que a gente vai vencer na nossa própria força. Não, eles reconheceram, é certo que venceremos, pois o Senhor está conosco. Essa era a convicção deles. Que você nessa noite, na sua oração, alimente isso dentro de você. Deus, os desafios são grandes, as lutas são gigantes, mas o Senhor está comigo, o Senhor está conosco. Ei, o Senhor está com você, meu irmão, minha irmã. Quando ninguém vê, o Senhor está conosco, igreja. Deus está presente neste lugar. Muitos desafios, mas eu creio que Deus está conosco. E assim como Josué e Caleb, peça ao Senhor: eu quero ter essa mentalidade, Senhor. Eu quero ter essa mente. Enquanto você está aí orando, de olhos fechados, só quero dizer para você o seguinte, que Josué e Caleb, eles desfrutaram desse posicionamento aqui. Depois de muitos anos, foram os dois que desfrutaram da terra prometida. Toda aquela geração pereceu. Eu espero que hoje eu e você, a gente não seja essa geração que perece, que nada e morre na praia, que caminha, só se cansa, mas não chega em lugar nenhum, que bate na porta, mas ela não se abre. Não, essa noite a nossa oração é dizer: Deus, eu quero ter essa mentalidade de Josué e Caleb. Entenda, eu estou aqui ministrando para você, para alguém, enquanto está orando. Josué e Caleb não falaram que não tinha gigantes, mas eles falaram: o Senhor está conosco, o Senhor está conosco, o Senhor está conosco. Você tem que parar de ficar só falando do problema. Olha, é para alguém aqui, Deus está me dando uma direção. Você tem que parar de ficar falando só que é o diabo. Às vezes você fala mais do diabo do que Deus. Então, comece a declarar: Deus é comigo, o Senhor vai me dar vitória, Deus vai me dar estratégia nesse problema, Deus vai me dar uma direção. Eu lendo a palavra, eu orando, Deus vai me direcionar. Ele está conosco, Ele está contigo, e você vai desfrutar daquilo que Deus tem para você. Mas se posicione. É difícil, quando a gente olha o problema, a gente se vê tão pequenininho, né? Mas você hoje, essa noite, está sendo desafiado a não olhar o problema, mas a olhar o Deus que resolve o teu problema nessa noite. O Deus que toma a tua causa pelas mãos, e Ele vai dirigindo os teus passos, e Ele vai te dando palavras, estratégias. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos nessa noite, Pai. Como nós recebemos a Tua palavra essa noite, quantos de nós às vezes nos perdemos com uma mentalidade pequena, Senhor, nos diminuindo, nos desvalorizando
Mas Deus, nesta noite, nos ajuda a enxergar a beleza da tua palavra, pois ela diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas o Senhor mesmo nos deu um espírito de poder, de coragem, de equilíbrio, de amor. Esse é o espírito que Deus colocou dentro de você, meu irmão, minha irmã. Viva debaixo dessa orientação. Não viva baseado nos seus medos, mas viva baseado naquilo que você é diante de Deus. E eu declaro aqui essa noite, a Bíblia diz isso: nós somos mais do que vencedores. Não há nada que possa nos afastar do amor de Deus. Pare de pensar coisas, mas isso, mais aquilo, e os outros. Deixa eu te dizer uma coisa, pare até de colocar o que os outros falam de você. Não importa o que os outros falam, o que importa é o que Deus fala de você. Não permita palavras contrárias, vindas até do inferno, para te destruir, para te desanimar, para te derrotar, porque esta noite você está ouvindo que o Espírito Santo habita em você, e esse Espírito é que te dá força, te renova, te encoraja. Deus faz isso no nosso coração, na nossa vida essa noite, que a gente não saia do mesmo jeito, Pai. Nós viemos aqui para te adorar, para ouvir uma palavra e sermos transformados, Deus. E eu peço ao Senhor, se porventura alguém vive com essa mentalidade, Pai, esta noite está sendo colocado um ponto final. Mude a tua mentalidade, meu irmão, igreja. Vamos olhar para frente, vamos avançar. Você pai, você mãe, você trabalhador, você que é dono de uma empresa, eu não sei o contexto que você vive, olhe para frente, olhe o que Deus pode fazer na tua vida. Olhe para frente, não deixa pessoas nem o inferno falar o contrário, porque você está ouvindo hoje, esta noite, a palavra de Deus, e ela diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Ei, talvez esse medo que você tenha, talvez seja influências malignas, sabia disso? Então declare, repreenda na tua vida isso. Em nome de Jesus, todo espírito maligno que caia por terra essa noite. Que toda cilada de Satanás, toda palavra para trazer desânimo, para trazer caos na tua vida, em nome do Senhor Jesus, está cessando agora. Porque você está colocando no teu coração que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O inimigo pode até tentar, mas ele não vai conseguir te destruir. O inimigo pode até preparar ciladas, mas com a ajuda do Espírito Santo, você vai ter discernimento, você vai ter sabedoria, você vai ter estratégias para vencer, superar essa situação que você está vivendo hoje, em nome de Jesus. Repreendemos toda ação maligna contra nossas vidas e recebemos todas as bênçãos, promessas que o Senhor tem e diz para nós. Obrigado, Deus, por essa noite, pois nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. O Nilson quer dar um recadinho, me pegou aqui de surpresa. Ele quer dar um presente para os irmãos, é isso? Tá bom, então fala aqui para a turma, Nilson. Boa noite.
Então, eu gostaria de, sábado que vem vai ter a festa da roça, para incentivar a vinda de vocês, eu vou tirar as fotos dos casais, vai ter um determinado horário que eu vou tirar as fotos, casais ou família, e vou disponibilizar 7 fotos, e vamos sortear da família que vier, tá bom? Impresso uma foto 10 por 15. Obrigado. Deus abençoe, Nilson. Aí, presente, né? É bênção de Deus, não é isso, irmãos? É bênção de Deus. Glória a Deus por isso, tá bom? Deus abençoe, Nilson. Obrigado. Amém, irmãos? Antes de ir embora, dá um abraço aí quem está do seu lado. Eu desejo uma ótima semana. Você se abraçou aí, precisa levantar as mãos. Levanta as suas mãos. Vamos encerrar o culto dessa noite. Amém, queridos? Levanta as suas mãos assim, ó, igual a minha. Já abraçou aí 50 pessoas? Já falou para ela, ó, te vejo na festa da roça. Ihu! Deus abençoe muitos irmãos, tá bom? Obrigado, Deus, porque nós não precisamos viver com mentalidade de gafanhoto. Nos ajuda a ter uma mentalidade de fé que conquista, que avança, que vive as promessas e as bênçãos do Senhor. E se porventura o inimigo quiser tirar esta palavra, não permita, Senhor, porque é tão importante a gente mudar a forma de pensar do que somos, o que podemos e o Deus que nós servimos. Abençoa todo o seu povo que está aqui. Dá-nos uma semana abençoada em nome de Jesus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Vai com Deus. Nos vemos na festa, hein? Um grande abraço, queridos.